Olá, pessoal que nos acompanha aqui no canal IGD e você também que nos acompanha pelo canal do YouTube. É um prazer estar aqui novamente para anunciar. O Entre Mulheres está no ar, com muitas dicas, muito bate-papo, tudo para nossa edificação. Nós estamos na série falando sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11 fala dos heróis da fé. A Bíblia tem vários personagens para que a gente possa se inspirar na fé deles. E hoje eu quero falar especialmente de Abraão. Abraão, ele teve que usar a sua fé para sair da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que Deus ia mostrar. Ele não sabia que terra era essa, totalmente desconhecida. Ele saiu do teu conforto, da tua comodidade, do meio dos teus conhecidos para ir atender um chamado de Deus. E muitas vezes isso acontece com a gente. E hoje meu bate-papo está bem parecido com essa história. O tema é: como testificar a fé em outros países? Eu recebo aqui hoje a Luciana. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Um prazer em receber você aqui. Ela é esposa do pastor Messias, que hoje está ali em Santo Amaro. E ela passou por algo parecido que Abraão, né, Lu? Passei, sim. Foi tirado da tua terra, daqui do Brasil, e foi enviada para onde? Conta pro pessoal. Fui enviada para Lima, no Peru, onde a gente fez a obra do Senhor ali por 10 anos e 4 meses. Olha só, pessoal, ela teve que sair daqui, não é parecido como a história de Abraão. Ela saiu do meio da tua parentela, ela é nascida no Brasil, brasileira. É daqui de São Paulo, Lu? Sou de São Paulo. É de São Paulo e teve que negar, renunciar à tua família, à tua vontade de estar entre eles para atender um chamado de Deus. Mas antes de entrarmos nessa história, quanto tempo você se converteu? Eu me converti quando eu tinha 8 anos de idade. Bem menininha. Bem bebezinha mesmo. Minha mãe, através de uma tia, recebeu um convite para ir na igreja por uma enfermidade. E aí ela conheceu Jesus e desde então a gente está no caminho do Senhor. E fazendo a obra de Deus, você exerceu o ministério? Como que você entrou na Igreja da Graça? Fazendo a obra de Deus, só como membro? Como é que foi? Fazendo a obra do Senhor, quando eu cumpri 12 anos, que eu lembro que antes mesmo eu já queria fazer a obra, né? Mas a esposa do pastor, ela disse: quando você fizer 12 anos, você vai me ajudar na escolinha. E eu comecei com 12 anos ajudando ela na escolinha. E esse ministério foi até quando eu casei com meu esposo. Eu casei com 19 anos e desde então já não saí mais da obra. São 18 anos fazendo a obra do Senhor. Pois graças a Deus. Quando você se casou com o pastor Messias, ele estava em Santo Amaro, inclusive, né? Onde está hoje, né? Estava em Santo Amaro e agora a gente voltou para lá, né? Uma surpresa muito grande, mas uma alegria, né? Poder rever as pessoas que estavam com a gente desde um princípio. Sim. Você conheceu ele lá? Você fazia obra em Santo Amaro ou não? Eu fazia obra no Grajaú. Ah, tá. Aí eu fui para Santo Amaro, um dia de passeio com a minha mãe, e a gente acabou ficando alguns meses lá, e foi quando eu o conheci. Quando eu tinha 17 anos de idade. 17, aí namorou até o 19, casou... Namorei até... Não foi bem um namoro, que a gente orou muito, né? Que eu era muito nova e o pastor colocou a gente baixo oração. A gente orou por 1 ano e 4 meses. Que a gente orava, a gente não se via, só se falava, a gente orava. E depois, em questão de 6 meses, eu fiquei noiva e me casei com 19 anos. Benção, casou em Santo Amaro mesmo. Casamos. Eu estava lá, eu participei desse casamento, foi lindo, uma benção. Sim. E em pouco tempo de casado, quanto tempo mais ou menos, vocês tiveram a notícia de que iam para outro país? Então, quando a gente cumpriu 10 meses de casado... Antes de completar 1 ano. Antes de completar 1 ano, a gente estava na cidade de Suzano, ele era pastor lá. O pastor Jaime nos chamou e nos deu a notícia, né? De que nós fomos chamados para fazer essa obra fora do Brasil.
E o meu esposo muito feliz, muito alegre, né? Você estava com ele nessa notícia? Se você ouviu junto, ou foi ele que te contou essa novidade? Na verdade, quando o pastor chamou a gente estava em um lugar de férias. Era mês de julho, a gente estava de férias alguns dias. E o pastor ligou e falou, vem aqui agora. Nossa. Então, assim, eu fiquei apreensiva, mas não soube, só soube quando ele voltou para me buscar. Falou, a gente tem que voltar porque a gente vai embora. Aí ele me falou, aí o pastor chamou a gente, aí conversou tudo. E como foi quando eu recebi a notícia. Como foi receber essa notícia, Lu? Claro, quando a gente casa com o pastor, né, a gente já casa com o ministério dele, com né? Com o ministério consciente de que o pastor, ele não tem um lugar fixo, né? Ele vai de lugar em lugar. Então, assim, eu recebi a notícia consciente, porém temerosa, porque você não quer separar da mamãe, você quer estar sempre perto da família, mas assim, o coração sempre disposto, né, para fazer a obra do Senhor. São duas mudanças um pouquinho drásticas, né? Quando você se casa, você já corta o primeiro cordão umbilical. Casou com um pastor consciente do chamado do ministério dele, que você hoje estava ali em Santo Amaro, mas podia a qualquer momento ir para qualquer outro lugar. Mas você já tinha passado pela tua cabeça ir para tão longe? Não, em nenhum momento, até porque eu pensava, eu acabei de casar, então assim, agora eu vou ficar um tempo aqui, vou me adaptar, né? Vou cuidar agora da família que o Senhor me proporcionou ter. E não me passava pela cabeça ir para tão longe, né? E outro idioma também que... Totalmente assim, desconhecido. Lima é o espanhol, né? Desconhecido. Eu não estava preparada também. Você já conhecia um pouquinho do Conhecia... espanhol? Porque você dava aula de inglês, não dava? Não, eu dava aula de computação. Nossa, fiz confusão então. Mas você tinha noção da língua, não? Não tinha muita noção, tinha aquela noção de olá, que tal, tchau. É o portunhol, né? É portunhol. E assim, foi bastante assim, surpreendido para nós, porque o idioma a gente não tinha, né? Então aí recebemos a notícia e veio a preocupação do idioma, né? Você não ficou com aquela sensação, não é uma viagem, é algo passageiro, eu não tô indo para ficar, não dá essa sensação? Ou você, não, eu tô indo para ficar? Assim, na verdade você não tem muita noção. Mas quando você chega mesmo no lugar que você vê que há uma necessidade, aí aquela ficha cai, você encarna e fala, realmente, né, eu vou ficar aqui. Eu vim para ficar aqui, né? Você aceitou isso fácil? Como que foi para você? Aceitar sim, eu aceitei fácil. O que não era fácil para mim é que, como eu não falava o idioma e não conhecia o lugar, eu ficava muito sozinha. Como é que foi para se virar lá? Olha, foi bem complicado, assim, a gente fez um pouco, né, do espanhol com o professor e a gente foi aprendendo, assim, muito devagar, porque ele tinha que se dedicar na igreja, porque a igreja era tudo ele, né, que a igreja era o comecinho. Vocês começaram do zero, né? Começamos do zero. Além de você... tá num outro lugar, um outro país, você não chegou com nada pronto, vocês chegaram para fazer um trabalho de formiguinha mesmo, do zero, Do zero. Quando nós chegamos, não existia congregação, não existia irmãos. A igreja, ela estava de portas abertas, havia um programa na televisão, porém não havia membros assistentes. Então nós começamos, né, o trabalho de evangelização e mais a questão do idioma. Meu esposo era traduzido por uma irmã que nos ajudou muito. Eu ia perguntar agora, como evangelizar aquele povo sem falar a língua deles? Olha, imagina, né, todo um tema, né, todo um jogo de cintura, mas foi assim que a gente começou. E meu esposo ouvia as pessoas, falava, né, o portunhol ali, ela traduzia, a gente ia nas casas, nos hospitais, nos presídios, e foi assim que a gente foi ganhando pessoa por pessoa
para formar mesmo a igreja, para formar o corpo de Cristo ali dentro. Gente, foi muito, muito bonito, Dani. O trabalho que vocês foi fizeram muito lá. Bonito. Acho que é uma experiência inesquecível para a vida, né, Lu? Eu nunca passei por isso, só mudei de bairro, mas tudo dentro de São Paulo. Eu imagino que a cada mudança a gente sente um pouco, né? A cada mudança a gente sente, as pessoas são diferentes de um bairro para outro e tal, quanto mais de um país para outro, né? Linguagem diferente, culturas diferentes, a cultura deles lá. Então, a cultura deles é muito diferente e há 10 anos atrás o evangelho lá era muito pequeno. Ainda é muito pequeno porque eles são católicos. É uma religião que predomina mesmo lá, o catolicismo. Nas ruas tem imagens grandes com flores. Em todos os lugares que você anda, eles são muito católicos. As igrejas são grandes, são cheias. Então, para eles, assim, foi o que eles aprenderam, né? Os espanhóis, quando colonizaram lá, deixaram essa religião e eles atribuíram para eles como deles, né? Então, eles são católicos e você chega falando de um Jesus que cura, que liberta, que salva, falando que não é só aqui nessa terra, que a vida vai muito mais além disso, né? Imagino que o Espírito é eterno e explicar que Jesus, ele não precisa de um intermediador. Uma imagem, um santo, né? Que eles tanto veneram. Eles veneram muito, eles fazem passeatas de milhares de pessoas. Eles se vestem de cor, ela fala morada, cor roxa. Tem um santo lá que é morado, cor roxa. Eles seguem esse santo, eles fazem passeatas. E você chegar falando disso, é você romper um paradigma. Nossa, é né? verdade. Algo que a pessoa tem para ela como certo, né? Ela tá convencida de que ela tá no caminho certo. E você vai tentar, né, tirar aquela visão que você sabe que tá errado e ensinar aquela pessoa trazer Jesus. a verdadeira visão para eles, Jesus, né? E mostrar que Jesus transforma, que Jesus pode fazer, né, o que ela tanto almeja na vida dela. Nossa, gente, o bate-papo aqui tá muito gostoso. Nós vamos acompanhar agora a Tati no ateliê com uma dica bem legal no Momento da Mulher, mas você fica ligadinho que já já nós continuamos o nosso bate-papo. Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos aqui no Momento da Mulher e mais uma vez nesse cantinho super fofo que é o nosso ateliê. Ateliê cheio de bênçãos, cheio de aprendizados. E hoje quero falar para você que nós vamos aprender uma coisa super legal. Meninas, vocês já pensaram em ir na feira? Ou melhor, vocês vão à feira, né? Todas as sextas, quintas, quartas, não sei. Mas você já pensou algum dia em pegar um caixote e fazer daquele caixote um porta-abajur, um quadrinho na sua cozinha? Ai, Tati, que negócio confuso. Não é confuso, não. Hoje, para me ajudar a te dar essa ideia super legal, eu estou com a Juliana Cavalcante. Ju, meu amor... Tudo bem? Olá, Tati, tudo bem? Obrigada por estar no meu cantinho. Olá, meninas. Hoje nós vamos ensinar, Ju, essas mulheres abençoadas a fazer, ou melhor, a mexerem com o caixote. Mexerem com o caixote. Ju, que história é essa de caixote? Quando que você começou a fazer isso? Eu comecei quando eu tava vendo na internet, né, passando e eu vi uma página escrito reutilize. Aí eu achei muito bacana e vi vários caixotes, vi várias ideias, porta-tempero, eu vi porta-livros, eu vi estantes como sapateira. Eu falei assim, eu preciso fazer um desse. Aí eu, né, enfiei as caras e fiz um desse. É um trabalho bem legal, suja mesmo as mãos. Mas é muito gostoso de fazer. Ju, eu imagino, porque assim, a gente tá aqui até com o caixote que você trouxe, eu não sei se é de uva, de tomate, de caqui. Esse daqui é de pêssego. Não sei, de pêssego, meninas. Mas na verdade existem vários tamanhos. Existem vários tamanhos e sempre que for, sempre que for ter a escolha do caixote, sempre se atentar que o caixote em si, eles sempre são feitos com material de baixa qualidade. Eles geralmente não são material de madeiras firmes. Então, se você for, né,
ter a ideia de fazer uma estante, uma sapateira, sempre procurar por caixotes com a madeira mais firmes. E quando geralmente é o de laranja, que é aquele maior. Ah, legal. Então, quer dizer, eu já vi uns grandes que vem tomate dentro. Isso, de esses tomate são também, legais também. O de laranja são bem legais. Tá vendo, meninas? É uma dica legal, realmente, porque eu já cheguei a comprar uva e quando você vai pegar, aí solta de um lado, quebra de outro, e aí é super esse daqui, ruim. que nem eles são bem frágeis, são colocados com grampos. O ideal, geralmente, quando a gente pega eles, é sempre dar aquela limpada e sempre ver se precisa de um reforço com prego, né? Se precisa tirar uma madeira e você colocar outra no lugar. Ju, e super legal também o quê? Você tocou no assunto de ser reutilizável. Quer dizer, tem tantas coisas que a gente joga fora e a gente nem imagina, meninas, que podem embelezar a nossa casa e o nosso cantinho. Ju, mas vamos explicar um pouquinho para as meninas? Vamos porque eu tô vendo alguns materiais aqui. Fala um pouquinho pra gente. Então, em si, o caixote é algo muito fácil da gente fazer. Não vai muitas coisas, vai mais mesmo da nossa criatividade, né? A gente chega lá na feira, geralmente não é toda feira que cobra, geralmente a gente consegue... Ah, e ainda cobra? Não dá, não? Tem alguns que nem o de laranja, eles geralmente falam que eles, como eles compram, então a gente teria que comprar também, mas não são todos os lugares. Às vezes você vai no final da feira, você acha eles jogados lá na rua. Ai, que dó, gente. Quer dizer, pra ser que jogado nem esse no daqui lixo. eu fui no finalzinho da feira e consegui 3 desse daqui. Aleluia, glória a Deus, viu, meninas? Sem Pega essa pagar sabedoria. nada. Final de feira não paga nada. Paga nada. Enfim, Ju, e aí eu tô vendo aqui luva, Isso. tô vendo lixa. A sua lixa já não tá mais tão novinha. Não, porque eu fiz já, né? Sim, meninas, nós já temos aqui um prontinho pra você ver. Isso é o quê, Ju? Uma flanelinha? Isso, porque o primeiro passo, depois que você consegue o seu caixote, é você vir com a lixa em todo o interior do caixote, lixar, tirar farpas, tirar pedacinhos que fica, que às vezes a gente Isso se pode machuca. ser com faquinha, Ju, estilete? Não, o melhor mesmo é tirar com a lixa. Com a então, lixa? que nem eu aqui usei, essa daqui ela é mais fininha, de massa fina, mas a gente tem o melhor, o próprio pra isso é aquela de madeira, que ela é bem mais grossa e tira, deixa a superfície bem lisa mesmo. Ju, de madeira, eu já liguei aquele que a gente passa no pé, não tem nada a ver, né? Existe, então, uma lixa realmente própria pra lixar Tem a as caixa. lixas que geralmente são aquelas, né, que marceneiro usa mesmo, aquelas... Essa daí é ótima, você faz em segundos e fica perfeita a madeira. Por que é importante a gente ter a luva? Porque enche a mãozinha de farpas, machuca, é uma dor terrível quando entra farpas no dedo. E tira o esmalte da madinha, Tira o esmalte Ju, da madinha. presta atenção, Ju. Suja, que é uma beleza, porque você vai mexer com tinta. Você vai mexer com pó. Ju, aí às vezes essa mulher fala assim, mas eu tenho alergia. Você pode usar máscara, uma viu, máscara, querida? É pode. interessante, Sempre né? buscar um lugar arejado, um lugar aberto. Legal. Porque não são todas as tintas que não tem cheiro, não são todas as tintas que são boas. Certo. E o paninho úmido, depois pra você tirar a poeira. Tá. Geralmente tem aquelas escovinhas que a gente passa na roupa, quando a gente tá passando roupa. Passar no interior do caixote também, pra poder limpar. Certo. E aí, Ju, nós temos aqui tinta, tô vendo uma tinta branca, tinta comum, Ju. Tinta comum. Essa De daqui parede é aquelas latinhas. Então, essa daqui eu comprei aquela que é própria para madeira e metal. Ah, legal. Ela tem um cheiro um pouco mais forte, então você pode usar também o quê? Essas tintinhas PVA, que são tintas próprias para artesanato também, que pode ser colocado em madeira. Legal. Não tem problema. Eu Ok. tinha em casa tinta tecido. O que eu fiz? Eu usei também na minha caixa, não tem Uau, problema. então pode misturar, Funciona ela também. fixa bem. Fixa bem também, normal. Aí o pincel vai da pessoa. Tem pessoas que preferem o quê? O rolinho, que é mais fácil na hora de você passar. Tem pessoas que preferem o pincel mesmo, de passar em caixinha de MDF, normal. Tá. Então isso vai da criatividade, vai do desenho que a pessoa quiser fazer. E do material que ela tem A em cor da casa tinta também pode reutilizar. Então nós vamos pegar uma outra caixinha agora, que já é a caixinha lixada. Ai, quero ver. Vamos fazer a troca. Pode ver que a espessura dela já até mudou. Mudou, Ficou mudou mesmo, Ju. diferente. Ok. Aí a melhor forma para pintar, cada um vai encontrar o seu. Eu prefiro começar por baixo, pinto toda ela. Tá. Geralmente eu dou umas 3 demãos, né? Aí vai da pessoa, Isso da da tinta branca, da você tinta tá falando. branca. Porque essas aqui é mais pra É decorar, mais né? escura, essas daqui são mais para decorar e vai depender da cor que você usar. Ok. Aí você vai pintar aqui, vai esperar secar, dar outra demão e assim você vai fazendo conforme a necessidade. Certo. Aí o processo final dela fica assim. Ô, Ju, e assim, a gente tá falando, você tá falando, aplica uma, espera secar, aplica outra, espera secar. A gente consegue fazer isso num dia? Depende da tinta que você usar. Se você for usar uma tinta de artesanato,
E acho que um dia você consegue. Agora, a tinta comum mesmo, como de parede ou de madeira e metal, geralmente em 2 dias pra secar total, pra ficar aquele processo bem bonito. Entendi. Tá. Aí no final ela fica assim. Ah, gente, olha isso! Aí aqui eu usei, né, diversas coisas. Eu colei aqui um lacinho, Tá, coloquei o frufruzou nosso... tudo como a gente Isso, fala. aí a gente enche de coisa. Meninas, agora deixa eu te falar. Eu sempre tive vontade de fazer uma coisa. Meninas, eu sei que parece coisa de criança, mas não é não. Eu vou pegar só a buchinha que ela cortou. Ju, aí você vai fazendo assim? Isso daqui a gente vai como chunchando, né? Vai chunchando. Que nem eu pintei ela toda de branco, coloquei um pouquinho do rosa Tá. e fui só batendo. Meninas, como é que a gente conhece isso aqui? Pra gente fazer o quê? Unha, né? Unha Você vê também que não é só dá. pra unha, não. Que legal, Ju. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu achei super fofo. Vira ela só um pouquinho pra mim. Aqui você personalizou, Isso, colocou o coloquei momento da mulher e momento. colocou uns extraizinhos. Aqui, amada, você pode colocar escrito O que você livros, porta-revista. Porta-revista, você pode colocar a imagem do que você for colocar Legal, dentro. até de brinquedos pros Exatamente. filhos, né, Ju? Gente, Aí a pessoa tem pode muita forrar com coisa. tecido, pode forrar com papel de decopagem e aí vai da criatividade. E já vou logo falando. Esse daqui é nosso, né? Esse daqui é Ah, nosso. que legal, meninas. Ju, então é super fácil, super... Claro que não é tão rápido pra fazer, meninas, mas com uma caixinha... Olha isso aqui, quem que fala que isso aqui é caixinha de feira? Ju, que Deus te abençoe. Amém. Minhas amadas, se você não conseguiu pegar passo a passo o detalhe, entra lá no Facebook, que lá você vai ver o link da Ju, você vai ver também no canal lá do YouTube, hein, meninas? Canal IGD, Programa Entre Mulheres. Coloca lá que você quer ver de novo o nosso Momento da Mulher, falando, né, da caixinha, como você aprender, e você vai pegar o passo a passo. Meu amor, eu vou ter que despedir de você. Obrigado, Ju. Mais pra frente a gente vai fazer ateliê, porque você tem ideias super criativas. E agora o Momento da Mulher ficou com mais um enfeitezinho, Ju, que fofo. Muito obrigado, meu amor. Obrigada. Meninas, e pra gente terminar o quadro, eu não posso deixar vocês aí a ver navios, não. E quero compartilhar uma palavra pra lá de especial com vocês, meninas. Em Gálatas 5, versículo 7, diz assim: corris bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Meninas, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, a gente corre bem, a gente ora, a gente jejua, a gente medita, a gente prega, a gente evangeliza. Estamos correndo bem, estamos indo rumo ao reino de Deus, a alcançar almas. Aí Jesus lança uma pergunta: quem vos impediu de obedecer à verdade? Queridas, isso é muito forte. Tem momentos na nossa vida que a gente não percebe, que a gente para de correr, que a gente para de fazer algumas coisas para o nosso Deus. Temos que parar, perguntar ao Espírito Santo aonde foi que nós caímos, aonde foi que teve o breque, aonde foi que houve o impedimento para que eu e você parássemos de orar como antes, de jejuar como antes, de meditar como antes. Vocês já perceberam? A Bíblia fala que nós sofremos porque nos falta o entendimento. A correria do dia a dia, amadas, muitas vezes, né, faz com que nós, ou a nossa vida espiritual se esfrie. E Jesus deixou essa pergunta para mim e para você: quem vos impediu de obedecer à verdade? Vamos nos examinar, amadinhas, e vamos ver aonde a gente parou de correr bem. E vamos voltar para a corrida, vamos voltar a fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Queridas, eu espero que vocês tenham gostado desse Momento da Mulher. Aprendam o passo a passo, corram lá, que muitas coisas vão surgir aí dessa caixinha, hein? Fiquem com o programa, eu me despeço de vocês, mas semana que vem teremos aí um programa pra lá de especial, meninas. Tchau, tchau, amadinhas. Obrigada, Tati. Beijo, Ju, por essa dica muito bacana. E eu volto aqui com o bate-papo com a Lu, que tá muito gostoso, Lu. Eu quero então finalizar aquela parte. Falar de Jesus no Brasil e lá fora, fora do país, é diferente, então? É diferente porque a visão das pessoas é diferente, o conhecimento delas é muito limitado, né, acerca de Jesus. O Brasil hoje, nós vivemos um tempo onde Jesus é falado a cada segundo, né? É verdade. Você liga a televisão e tem muitas pessoas falando de Jesus. Lá não, lá ainda é muito pequeno ainda o evangelho
E agora, passando-se 10 anos, cresceu, né? Vocês ficaram 10 anos lá, conseguiram fazer um bom trabalho. Fizemos um bom trabalho, então o trabalhinho de formiguinha cresceu. Nós saímos de lá, a igreja tinha mais de 450 membros fiéis, mais de 20 obreiros, né? Um corpo ali de Cristo que foi feito mesmo para a honra e glória do nome dele. E foi um trabalho lindo. Tenho muitas coisas, muitas experiências, né? Que fica curto o tempo para falar, né? Porque você começar de 1 para 450, 10 anos. Nossa, é muita coisa. Muita coisa, é uma vida. Uma vida, é verdade. Mas, graças a Deus, feliz, alegre e esperando, né? A próxima missão que o Senhor tem para nos, reserva para nós, né? Glória a Deus. E vamos falar agora um pouquinho da cultura, então, deles lá. Comida, a gente conversava nos bastidores aqui que vocês estranham muito a comida deles, as vestimentas deles eram diferentes. Me fala um pouquinho sobre isso. Quando eu cheguei lá foi um pouco difícil com a relação à comida. Ainda que é uma comida muito boa, hoje é um ranking das 10 melhores do mundo, tá entre as 5 primeiras. Olha. Mas é diferente, é muita pimenta, muito condimento. Nossa. Eles comem muito peixe, eu não gostava muito. Então, no começo eu sofri, fiquei com problemas estomacais durante 6 meses. Nossa. Não foi fácil não, Danila. Depois a gente foi acostumando de uma tal forma que hoje eu amo a comida. Faço, tô aqui no Brasil há 3 meses, mas tô fazendo a comida de lá de Lima. Como o ser humano é adaptável tá vendo? E como você pega carinho como se fosse ser uma cultura sua, porque né? Deus também faz essa obra na nossa vida, né? Quando a gente aceita o chamado dele, ele vai moldando a gente, acredito eu, né? É verdade, em todos os aspectos, né? É verdade. Né? E com relação à vestimenta, eu lembro que uma vez eu fui à praia por primeira vez. E quando cheguei à praia, eles usam shorts, os homens não usam sunga, as mulheres também usam shortinho com uma blusinha de alcinha, eles não usam biquíni. Não usam biquíni lá. Você vai nas lojas de biquíni, você encontra os shortinhos, as blusinhas de alcinha, mas você não encontra os biquínis que nós temos aqui no Brasil, que as pessoas são acostumadas a usar, né? Me aderi, adorei, porque... Você fica mais reservada. Você fica mais reservada, né? E tá todo Menos mundo igual a você, né? Ninguém tá te olhando ali, e pra mim foi bênção. Mas, assim, aquele choque, porque às vezes você tem essa vestimenta e você não tem a adequada. É o costume que você tinha. Então, quando você chegou lá, você não sabia dessa novidade. Não você foi sabia. na praia, foi de biquíni normal, se sentiu um ET. Me senti um ET, todo mundo olhava pra mim... Olhava pro meu esposo, aí de repente os 5 minutos, né? Amor, ninguém aqui usa essa roupa, vamos ter que comprar outra roupa diferente. Mas eles são muito conservadores, graças a Deus. São pessoas que preservam muito, né? A imagem, a família. São umas pessoas excelentes, assim. Peruano, ele é alegre, ele é feliz. E ele respeita muito a Deus, muitos princípios que lhes foi ensinado dentro de casa. E essa parte, assim, foi a que eu mais gostei. Até porque eu tive um filho lá. Então, quero falar sobre o Júnior, né? Porque depois de quanto tempo que você engravidou? Então, quando eu cheguei lá, eu tinha 10 meses de casada, né? Novinha. E foi passando os anos e não dava para engravidar, porque a obra requeria muito da gente, né? E aí eu passava 2, eu falava pro meu esposo, eu quero, não vai ser agora. E se passaram 7 anos. 7 anos. 7 anos para ter o Júnior. O Júnior foi planejado, né? Fui ao médico, deixei de tomar aquele remedinho. E ele veio quando eu tinha 25 anos de idade, novinha ainda, né? Até porque eu me casei nova. E ele nasceu lá, ele é peruano. Que chique, gente. Ele é importado. Porém, ele também é brasileiro, porque ele é filho de brasileiro. Sim. E eu também fui na embaixada, fiz os documentos dele. Entendi. Mas ele é peruano, falando 100% de espanhol. Eu lembro quando a gente conversou em Santo Amaro, que até na escola a professora sentiu alguma dificuldade, te chamou e falou pra você, conversa a língua daqui com ele, Sim, né? porque ele, quando
ele cumpriu 2 aninhos, eu coloquei ele numa escolinha. E ele não falava. E todas as outras crianças falavam. E aí ela falou, você mistura e ele não tá vendo um caminho. Então você fala com ele só em espanhol. E desde aí a gente acostumou de uma tal forma que era o espanhol com ele 24 horas. E quando a gente voltou pro Brasil, ele não falava português. Que bonitinho, pequenininho falando espanhol com a família. Espanhol e na escola. E agora, graças a Deus, ele aprendeu super rápido. Porque aí vocês já voltaram há quanto tempo? Há 3 meses. Há 3 meses. E ele tá na escola? Tá na escola. Ele tá conseguindo se adaptar bem com a conseguindo. língua? A princípio foi complicado, ele não sabia muito, assim, a professora falava, senta no banco, ele, que banco, né? O que é banco? O que é banco? Mamãe, o que é banco? Mas graças a Deus agora ele se adaptou, ele tá falando português, tá falando super bem, claro, umas palavrinhas trocadas, mas eu acredito que com o passar do tempo ele vai falar na perfeição. E tá se adaptando, tá feliz, tá perto da família, né? Perto dos avós, dos primos. E ele foi mesmo o presente do Senhor, né? Na minha vida. Um companheiro se tornou ali a partir daquele momento, eu falo né? pro meu esposo que depois que ele nasceu, nunca mais eu fiquei sozinha. Era eu e ele em todos os lugares. Eu cuidei dele praticamente sozinha, né? Meu esposo na igreja e eu em casa com ele. Mas eu sou agradecida ao Senhor pela vida dele, que me encheu de alegria. Que bênção. Eu lembro que você falou que ele fala português até com um pouquinho de sotaque, né? Imagina. Sim, que lindo que deve ser. Tem o sotaquezinho, é um barato. Todo mundo acha fofo, né? Imagina. Preciso ouvir ele. Ainda naquele dia ele não estava, né? Tava passeando com a família, sim, mas deve ser muito fofo falando, sim, português com sotaque. Que graça. É, um fofo, é. Olha, é um aprendizado pra gente, né? Esposas de pastores, esposa no geral. Quando você se casa com o trabalho do teu marido. No caso das esposas de pastor, a gente se casa com o ministério deles. E é fácil? Não é fácil, né, Lu? Você não pode dizer, nossa, foi super fácil para mim. Não foi fácil. Há vontade de renunciar, dá vontade, eu creio que deve dar vontade de chutar o balde e falar, não quero mais isso para mim. Mas o interessante e o importante é ouvir, ficar atento à voz de Deus, ouvir o chamado dele e obedecer, né, Lu? Na verdade, eu, assim, quando as pessoas me perguntam que experiência você adquiriu, eu aprendi a depender de Deus. Olha só. Então, tudo eu dependia dele. Eu dependia dele para sair na rua, para conversar com uma pessoa na igreja, para cuidar do meu filho, porque eu não tinha minha mãe para me ajudar, meu esposo estava na igreja. Então, eu aprendi a depender dele e aprendi a caminhar com ele. Ele foi tudo para mim, continua sendo, vai ser sempre. Sim. Mas naquele momento ele era tudo que eu tinha, o que eu precisava. Quando a gente está perto de algum familiar, de algum amigo, a gente meio que tem um escape, né? Eu acho que a gente se sente num escape. Meu marido está se dedicando à obra, está lá 100%, eu me sinto sozinha, então eu vou para casa da minha mãe, vou para casa do meu irmão, eu vou sair com um amigo, uma amiga, mas naquele momento você se viu realmente cedendo o teu marido para a obra de Deus, até ter o Júnior, que depois veio trazer essa alegria, ser seu companheirinho. Mas é assim, fazer a obra de Deus requer sim renúncias, requer sim negar-se a si mesmo para fazer a vontade do Senhor, para acompanhar o marido. Foi importante você, eu acredito eu, estar sempre ali ao lado do teu esposo, por mais que muitas vezes ele estava mais ativo ali, você em casa, mas eu acredito que uma boa palavra, se você ficasse em casa de repente chorando, choramingando, poxa, eu não tenho marido, reclamando, talvez isso até atrapalharia o ministério dele, né? Claro. Eu acredito que vocês amadureceram no casamento também com isso, certeza, muito rápido, né, Lu? Com certeza. Então, acho que uma coisa foi complementando a outra, vocês foram crescendo juntos e Deus honrou, né? Honrou, e assim, foi muito bom também para o casamento, porque estávamos os dois e um dependia do outro, sim, e a gente lutando junto, né, pela obra do Senhor, crescendo ali no ministério, né, as responsabilidades que vinham dia a dia, se apoiando. Olha, Danila, eu agradeço ao Senhor por essa experiência. Para mim foi, assim,
gratificante e necessária na minha vida. Me fez crescer, amadurecer e ver a obra do Senhor de outra maneira, né? Eu queria até que você deixasse uma mensagem para as mulheres que hoje, de repente, se encontram passando por alguma dificuldade no ministério, alguma esposa de pastor que está passando por alguma dificuldade, ou no ministério, ou em casa, você seu marido não é pastor, mas você está passando por alguma dificuldade, essa crise aí, de repente, está te atingindo. Vale a pena você, esposa, apoiar o teu marido. A Lu teve que agir pela fé totalmente, né? O que estamos falando aqui sobre fé, ela teve que agir por fé, teve que ser uma boa auxiliadora para o seu marido. E eu queria que você deixasse essa mensagem para essa mulher que de repente está passando por uma dificuldade e precisa se espelhar em alguém, precisa se espelhar em alguma história para prosseguir. Queria que você falasse alguma coisa para elas. O que eu posso falar para vocês é que dependam do Senhor. Foi o que eu fiz. Todos os dias, quando eu me sentia aflita, quando eu passava por um momento difícil, quando me batia aquela saudade, aquela solidão, eu dobrava meus joelhos, falava com o Senhor e fazia dele o meu amigo, o meu pai, a minha mãe, aquela amiga que a gente gosta de bater papo. Então, faça do Senhor o seu tudo. Dependa dele, mas dependa mesmo, como aquele bebezinho depende do leite para sobreviver. Dependa do Senhor e você vai ver que o Senhor ele vai te levantar e ele vai fazer de você grande. Que bênção, glória a Deus. Bom, eu vou terminar esse programa com uma mensagem aqui de Hebreus 11:3, que diz: pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Deus não via um mundo com forma, né? Não tinha nada nesse mundo. Pela palavra ele foi dando vida, foi criando os céus, a terra e tudo o que nele há. Então, se Deus te deu uma palavra, como deu para a Lu e para o esposo dela naquele momento, vai para aquela terra e ali você será abençoado. Se Deus te deu uma palavra, ainda que você não vê algo de bom nisso, nessa palavra, aquilo que você não vê, você vai tornar a ver. Deus vai fazer visível a bênção que Ele tem para a sua vida. Certamente a promessa do Senhor se cumprirá na sua vida, na vida do teu esposo, no teu ministério, em todas as áreas da sua vida. Abraão a Bíblia diz que ele já era velho e ele foi bem sucedido em tudo, porque ele ouviu a voz de Deus. Então, ouça a voz de Deus e cumpra o que Ele tem para a tua vida. Certamente você será abençoado em todas as coisas. O nosso Entre Mulheres acaba aqui, Lu. Passou rápido, não passou? Passou rápido, faltou tempo. Foi muito rápido, faltou tempo, porque ainda tem muita coisa para falar, né, Lu? É muita experiência, são 10 anos, como você mesmo falou. Mas eu acredito que a tua história já conseguiu alcançar e ajudar muitas mulheres, aí eu tenho certeza disso, viu? Amém, eu Obrigada, agradeço viu? a oportunidade e para mim é um privilégio poder falar um pouco do que eu vivi, do que o Senhor fez lá em Lima, no Peru e continua fazendo agora. Glória a Deus, eu que agradeço você ter aceito o convite. Para mim o bate-papo foi ótimo, eu amei a tua vinda aqui e eu vou deixar agora para vocês então o tema do próximo programa, que é como produzir fé quando não temos mais forças. Eu vou deixar vocês aí com a música do Davi Soares, um videozinho, Vou Pra Onde? Vou pra onde o teu vento soprar, pra onde Deus me mandar, vá pra onde Ele te manda. Beijo, beijo e até a próxima semana. Amém, meus irmãos. Nós vamos para onde o Espírito soprar. E o Espírito te soprou para cá, para você receber a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa canção perguntando para Deus. Vamos lá. Vou pra onde o seu vento soprar. Vou pra onde o Senhor me mandar. Novamente, vamos lá. Vou pra onde o seu vento soprar. Vou pra onde o Senhor me mandar. Contar um segredo, vamos juntos. Quero te contar um segredo, te falar de um nome que tem poder, que resolve qualquer situação. Esse nome faz o diabo tremer. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quero o teu santo nome pregar, porque
porque só esse nome tem poder para o oprimido libertar. Vou pra onde? Vou pra onde o seu vento soprar. Vou pra onde o Senhor me mandar. É de Deus, vai cantar assim, ó. Vou pra onde o seu vento soprar. Vou pra onde o Senhor me mandar. Quero te contar um segredo, te falar de um nome que tem poder, que resolve qualquer situação. Esse nome faz o diabo tremer. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quero o teu santo nome pregar, porque só esse nome tem poder para o oprimido libertar. Vou pra onde o seu vento soprar. Vou pra onde o Senhor me mandar. Você já entendeu o que você tem que fazer? Ir aonde o vento soprar. E agora você vai abrir o seu pulmão, você vai cantar a Deus e você vai entender o segredo da tua vitória essa manhã, em o nome de Jesus. Cante assim. Vou pra onde o seu vento soprar. Vou pra onde o Senhor me mandar. Vou pra onde o seu vento soprar. Vou pra onde o Senhor me mandar. Vamos lá, vamos terminar bem, hein? Vou pra onde